sob relações de solidariedade, não podia ter gente necessitada entre eles. Vejam, as leis do jubileu são leis que surgem para pelo menos inibir, corrigir problemas de um sistema que veio depois. Né? Porque vocês pensam que isso aqui aconteceu de uma hora para outra? Não, o povo levou no mínimo 200 anos para se formar como povo. Este é o chamado período da época dos juízes, também chamado período tribal em Israel. Um segundo modo de produção na história de Israel. Eles conseguem se libertar do modo de produção tributário e conseguem construir uma nova sociedade a partir do modo de produção tribal. Que, ao contrário do que muitos pensam, o tribalismo em Israel representa uma sociedade altamente avançada, tecnificada. Eles tiveram muitos elementos. Estamos aqui no ano, em torno de 1200, estamos iniciando a época do ferro I, quando novos instrumentos agrícolas começam a ser inventados, por causa do ferro. Então, os camponeses, eles vão aprender o quê? Desmatar a montanha. Não, os ecologistas não iam gostar disso, que eu falei agora. Mas, claro, isso é o que tornou possível a ocupação deles na montanha, né? Na montanha de Israel. Até um tempo, a montanha é uma mata só, a montanha de Israel. Hoje é tudo deserto. Hoje é tudo deserto lá, né? Assim, tudo muito árido. Então, durante 200 anos, houve o quê? Houve uma fusão de tradições. Mas eles tinham um projeto comum. E neste projeto havia uma mística que era a mística de Javé. De Javé como Deus. Embora cada um deles trouxesse também a sua cultura, o seu, como diz na Bíblia, o seu Deus. Né? O seu Elohim na Bíblia. Né? Cada grupo tinha, cada tribo tinha o seu Elohim. Né? E Javé não estava aí preocupado em primeira mão com os Elohim, porque o Elohim eram os deuses defensores da tribo. Né? Lá para Moisés, no capítulo 3, diz que aparece Javé e diz: diga para eles lá que eu sou o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, dos seus pais. Eu sou o Elohim. Então, há uma identificação de Javé com o Deus de cada povo. Muito bonito isso, né? Quer dizer que agora a Bíblia ela vai ser voraz contra todos aqueles deuses como Baal e outros deuses que representam a exploração do povo, aquilo que engana o povo, todas as ideologias que enganam o povo. Este modelo durará pouco tempo, 200 anos, mais ou menos. Lá pelo ano 1000, surge um novo projeto na Palestina. A sociedade tribal é uma sociedade, como eu disse para vocês, avançada. Eles produzem muito. Eles produzem muito. Estão nas montanhas onde o carro de Faraó e dos reis não chegam. Na época não chegava. Né? Então eles estão livres do assédio dos exércitos, que poderiam oprimi-los, na maioria dos casos. Embora haja conflito com uma ou outra cidade-estado que ainda permaneça na região. Né? Mas vamos dizer, eles tiveram que formar exércitos de voluntários para defender solidariamente as aldeias. O que o livro dos Juízes nos conta isso, né? Haveria quase que um tipo de uma confederação, né? Não permanente, mas em caso de necessidade, eles se defendiam. Assim são as guerras dos Juízes, Sansão, Débora, Baraque, né? Todos esses juízes, Gedeão. Diga. Ó, o menino aqui, que é o culpado por tudo que está acontecendo. Tadinho do menino. Quando Jacó deixa a terra de Labão com a sua família, com Raquel e tudo mais, aquele episódio que a Raquel rouba os deuses domésticos e leva junto, e Labão vai correndo atrás. Esses deuses domésticos equivalem a esse Elohim que você acabou de falar ou não? Muitos equivalem aos Elohim. Então, eles carregavam. Hoje, na Palestina, gente, eles escavaram, há milhares de estatuetinhas de deuses. E será que... Deuses, eram deuses protetores da casa. O pessoal, eles enterravam os deuses no quintal, perto da cozinha. Era compreensão. Será que a gente pode fazer uma comparação com a atualidade?
falando assim dos santos pelos quais as pessoas têm devoção, Sim. ou não? Sim. Tá. Eu acho que psicologicamente acontece mais ou menos isso, né? Alguns dizem, bom, isso é um tipo de politeísmo. Falei assim, olha, é e não é, né? É e não é. Para a nossa fé católica não é, quer dizer, é uma referência. Mas na prática a relação é como, né, de devoção, né? De devoção, de culto, né? Muitas vezes. Mas eu acho que se pode extrair coisas benéficas daí para o povo, não tem por que ser. Né? O problema é quando o santo não é santo e apareceu como santo sem ser santo, né? Tá bom. A gente retoma depois? Pessoal, só... do intervalinho. Grupo é sempre uma coisa que a gente nunca sabe o que espera, né? A gente bolou aí os papeizinhos, tudo, que às vezes o grupo fala demais. E aí atrapalha o assessor. Às vezes o grupo fala de menos, mas o pessoal está colaborando. Pessoal, essas participações são muito importantes. Estamos gravando, né, para o nosso material na internet, e por isso que eu estou pegando no pé para todo mundo falar no microfone para conseguir a pergunta também sair. Silvana chegou num ponto excelente, pessoal. Acho que o que a gente tem que ver agora, aqui, o grande ponto-chave... É a questão do reino, né? De onde vem a concepção do reino, vem daqui. Isso. Só para eu fechar isso, foi bom até você me lembrar, viu, Vinícius? É daqui que surge a concepção mais original de reino de Deus. O que é o reino de Deus? E os profetas, mais tarde, vão chamar atenção para isso. Uma sociedade onde Deus reina... É uma sociedade onde não há tributos, onde não há exploração do povo, onde não há trabalho escravo, onde as pessoas são livres, solidárias, felizes, fraternas. Essa é a noção original do reino de Deus na Bíblia. Né? Se tem rei, Deus não reina mais. Se tem rei, Deus não reina. Por quê? Porque o rei ele vai ser dono de tudo. É uma sociedade hierarquizada, baseada na opressão, na exploração, né, na posse de bens. Então vejam, a Bíblia mostra como é que eles tentaram cortar o mal pela raiz. Não durou muito, porque nós vamos ver no próximo capítulo, tá? No mesmo bate-canal. E a questão da leitura linear, acho que é o grande ponto desse primeiro meio bloco que nós vimos, pessoal, que se nós fizermos uma leitura linear da Bíblia, né, nós, antes de ir na missa, lemos o jornal e vemos que, por exemplo, o MST invadiu uma propriedade, ficamos revoltados, vamos na missa, lemos sobre o Êxodo e não fazemos relação nenhuma. Então, acho que essa que tem que ser o nosso caminho, senão não tem motivo de estarmos aqui. Né? O que será que publicavam no Correio do Nilo, na Gazeta do Imperador, naquela época? Será que era muito diferente de hoje? Só que a Silvana chegou no ponto fundamental, que é quando o pessoal conseguiu se libertar, mas na volta a gente vai ver que não durou muito.